Iniciando, então, o nosso estudo do livro A Gênese, no dia 30/12. Nós estamos no capítulo 6 e vamos iniciar aqui o tema Os Sóis e os Planetas, no item 20 do nosso livro. Eu vou iniciar a leitura aqui e aí depois a gente vai comentando, tá? Os sóis e os planetas. Sucedeu que, num ponto do universo, perdido entre as miríades de mundos, a matéria cósmica se condensou sob a forma de imensa nebulosa, animada das leis universais que regem a matéria, animada das leis universais que regem a matéria. Em virtude dessas leis, principalmente da força molecular de atração, ela tomou a forma de um esferoide, a única que pode assumir uma massa de matéria isolada no espaço. O movimento circular, produzido pela gravitação rigorosamente igual de todas as zonas moleculares em direção ao centro, logo modificou a esfera primitiva a fim de conduzi-la de movimento em movimento à forma lenticular. Aqui nos referimos ao conjunto da nebulosa. Novas forças surgiram em consequência desse movimento de rotação: a força centrípeta e a força centrífuga. A primeira tende a reunir todas as partes no centro, enquanto a segunda as afasta do centro. Ora, acelerando-se o movimento à proporção que a nebulosa se condensa e aumentando o seu raio à medida que ela se aproxima da forma lenticular, a força centrífuga, incessantemente desenvolvida por essas duas causas, logo predominou sobre a atração central. Assim, como um movimento rápido demais de uma funda lhe quebra a corda, deixando o projeto cair longe, também a predominância da força centrífuga destacou o círculo equatorial da nebulosa, e desse anel se formou uma nova massa, isolada da primeira, mas submetida ao seu domínio. Aquela massa conservou o seu movimento equatorial, que, modificando, se lhe tornou movimento de translação em torno do astro solar. Além disso, o seu novo estado lhe dá um movimento de rotação em torno do próprio centro. A nebulosa geratriz, que deu origem a esse novo mundo, condensou-se e retomou a forma esférica. Mas, como o primitivo calor, desenvolvido por seus diversos movimentos, só com extrema lentidão se enfraqueceu. O fenômeno que acabamos de descrever se reproduzirá muitas vezes e durante longo período, enquanto a nebulosa não se houver tornado bastante densa, bastante sólida, para oferecer resistência eficaz às modificações de forma, que lhe imprime sucessivamente o seu movimento de rotação. Esta nebulosa geratriz não terá dado origem a um só astro, mas a centenas de mundos destacados do foco central, saídos dela pelo modo de formação mencionado neste item. Ora, cada um desses mundos revestidos, como o mundo primitivo, das forças naturais que presidem a criação dos universos, gerará sucessivamente novos globos que desde então lhe gravitarão em torno, como ele, juntamente com seus irmãos, gravita em torno do foco que lhes deu existência e vida. Cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas sucessivamente destacados do seu equador. Esses planetas receberão
uma vida especial, particular, embora dependente do astro que os gerou. Os planetas são, assim, formados de massas de matérias condensada, porém ainda não solidificada, destacadas da matéria central pela ação da força centrífuga e que tomam, em virtude das leis de movimento, a forma esferoidal, mais ou menos elíptica, conforme o grau de fluidez que conservaram. Um desses planetas será a Terra, que antes de se resfriar e revestir de uma crosta sólida, dará nascimento à Lua, pelo mesmo processo de formação astral a que ela própria deve a sua existência. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, é berço de criaturas cuja fraqueza a divina providência protege. Nova corda colocada na harpa infinita e que, no lugar que ocupa, tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Algum comentário? Só um comentário, eu acho que é até um gracejo, né? Porque nunca se pensou, por que que não tem mundo quadrado? E aí está a explicação científica, né? Que explica que tudo leva a se construir planetas em formas redondas, né? E uma outra coisa que me impressionou aqui é essa ideia mesmo, essa explicação da Lua ter tido como berço a Terra. Muito bacana. E nem em formato de rosca, né? Tá, porque essas teorias judia, né? Judia. Eu acho muito legal a explicação e a gente prestar atenção junto com o que a gente vem estudando nos vídeos anteriores, né, nas aulas anteriores, que tudo faz parte de um processo, que tudo precisa de um tempo para ser elaborado, né, que a vida ela vai se formando e a gente olhar para a natureza divina, né, para a gente olhar para a vida se fazendo por uma lei divina, né, as coisas sendo criadas e sendo o tempo todo, né, as nebulosas nunca deixaram de existir, nunca deixaram de criar e delas saírem novos sistemas e novos sóis e novos planetas e tudo mais, né? Então, assim, ver a beleza disso, né? Porque quando a gente estava falando de um universo em expansão, não adianta a gente voltar para aquele conceito e tentar configurar um velhinho barbudo lá na ponta do universo, moldando, né, fazer um redondinho que agora pegar esse planeta e pôr no ar, pegar outro redondinho, fazer outro planeta e pôr no ar, né? A gente imaginar um senhorzinho fazendo isso. É muito maior do que isso, né? Essa situação aqui do universo se expandindo. E quantas nebulosas existem, né? Olha a velocidade disso. Quantas nebulosas existem no universo? Quantas geram novos sistemas e novos sóis e novos planetas ao mesmo tempo, o tempo todo gerando isso ao infinito, né? Então, olhar a beleza disso e olhar, de novo, o tamanho desse Deus, né? O tamanho desse Deus. Quando Kardec pergunta o que é Deus, né? E a espiritualidade responde, né? Suprema inteligência. Isso é suprema inteligência, né?
Você elaborar as coisas de tal forma que olha como tudo acontece, né? De forma natural, e seguindo uma regra, seguindo uma lei. Né? Mais algum comentário? Vamos para a leitura. Os satélites. Antes que as massas planetárias houvessem atingido um grau de resfriamento suficiente para lhes operar a solidificação, massas menores, verdadeiros glóbulos líquidos, se desprenderam de algumas no plano equatorial, plano em que é maior a força centrífuga, e por efeito das mesmas leis adquiriram um movimento de translação em torno do planeta que as gerou, como sucedeu a esses com relação ao astro central que lhes deu origem. Foi assim que a Terra deu nascimento à Lua, cuja massa, menos considerável, teve que sofrer um resfriamento mais rápido. Ora, as leis e as forças que presidiram ao seu despreendimento do equador terreno e o seu movimento de translação no mesmo plano agiram de tal sorte que esse mundo, em vez de revestir a forma esferoidal, tomou-a de um globo ovoide, isto é, a forma alongada de um ovo, com o centro de gravidade fixado na parte inferior. As condições em que se efetuou a desagregação da Lua pouco lhe permitiram afastar-se da Terra e a constrangeram a conservar-se perpetuamente suspensa no seu firmamento, como uma figura ovoide, cujas partes mais pesadas formaram a face inferior voltada para a Terra, e cujas partes menos densas constituíram o seu vértice. Se com essa palavra se designar a face que, do lado oposto à Terra, se eleva para o céu. O que é certo é que esse astro nos apresenta sempre a mesma face. Para melhor compreender-se o seu estado geológico, ele pode ser comparado a um globo de cortiça, cuja base voltada para a Terra seria formada de chumbo. Daí, duas naturezas essencialmente distintas na superfície do mundo lunar. Uma, sem qualquer analogia com o nosso, visto que os corpos fluidos e etéreos lhes são desconhecidos. E outra, leve relativamente à Terra, uma vez que todas as substâncias menos densas se encaminharam para esse hemisfério. A primeira, perpetuamente voltada para a Terra, está tudo misturado aqui, vocês conseguem ler para mim aí? A primeira, perpetuamente voltada para a Terra. Voltada para a Terra, sem águas e sem atmosfera, a não ser aqui e ali, nos limites desse hemisfério terrestre. A outra, rica de fluidos, perpetuamente oposta ao nosso mundo. O número... Uhum. Pode falar. Não, pode seguir. O número e o estado dos satélites de cada planeta têm variado de acordo com as condições especiais em que se formaram. Alguns não deram origem a nenhum astro secundário, como se verifica com Mercúrio, Vênus e Marte, ao passo que outros, como a Terra, Júpiter, Saturno, etc., formaram um ou vários desses astros secundários. Além de seus satélites ou luas, o planeta Saturno apresenta o fenômeno especial do anel que, visto de longe, parece cercá-lo de uma espécie de auréola branca. Para nós, essa formação é uma nova prova da universalidade das leis da natureza. Esse anel é, com efeito,
o resultado de uma separação que se operou no seu equador, no equador de Saturno, ainda nos tempos primitivos, do mesmo modo que uma zona equatorial se escapou da Terra para formar o seu satélite. A diferença consiste em que o anel de Saturno se formou em todas as suas partes de moléculas homogêneas, provavelmente já em certo estado de condensação, e pode, dessa maneira, continuar seu movimento de rotação no mesmo sentido e em tempo mais ou menos igual ao que anima o planeta. Se um dos pontos desse anel tivesse ficado mais denso que outro, uma ou várias aglomerações de substâncias se teriam subitamente operado, e Saturno contaria muitos satélites e mais. Desde a época de sua formação, esse anel se solidificou do mesmo modo que os outros corpos planetários. Aqui ele fala da Lua, e a gente precisa sempre considerar que esse processo todo é um processo assistido, acompanhado, né? É lógico que isso surgiu por um efeito de lei natural, lei divina, né? Assim como a gente vem estudando e vem falando aqui, mas também sobre a regência, né, de uma espiritualidade superior que acompanha tudo isso e que faz com que as coisas sucedam, né, aconteçam dessa forma. Por que eu estou falando isso? Porque se nós não tivéssemos a Lua, talvez nós não tivéssemos vida na Terra, né? E possivelmente nós não teríamos vida na Terra. Se a nossa Lua estivesse mais afastada ou mais aproximada um pouco, a vida seria completamente diferente do que ela é na Terra. A ciência de hoje nos mostra isso. Então, não é obra do acaso, pelo menos a vida como ela se apresenta, né? Talvez a Terra pudesse ter um outro tipo de vida, né? Mas a vida como ela se apresenta só é possível dentro das perfeitas condições que foram estabelecidas aqui, né? Pode falar. Eu queria fazer um comentário de que, olhando dessa forma, né? Porque a Lua, ela é a âncora da Terra no espaço. O magnetismo dela segura a Terra na sua órbita, né? Então ela se torna, vamos dizer assim, uma âncora mesmo do planeta Terra. Os cometas. Astros errantes, ainda mais do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema a que pertence a Terra e nos levarão às regiões longínquas da amplidão sideral. Mas, antes de explorarmos os domínios celestes, com o auxílio desses viajantes do universo, será bom que ministremos o conhecimento, tanto Ricardo, quanto possível, da... Oi. vamos interromper um pouco aqui, porque tem uma nota bem grande de Kardec finalizando o tema satélite. Se você quiser, por ser muito pequeno, eu posso ler, senão você mesmo lê. Eu só queria achar aqui onde que está. Está Qual o número da nota? no final da 25. Qual o número da nota? 49,50.
Vou ler a 48 e 49, tá? Que fala do mesmo tema. Essa teoria da Lua, inteiramente nova, explica, pela lei da gravitação, a razão pela qual esse astro apresenta sempre a mesma face para a Terra. Tendo o centro de gravidade num dos pontos de sua superfície, em vez de estar no centro da esfera, e sendo, em consequência, atraído para a Terra por uma força maior do que atrai as partes mais leves, a Lua pode ser tida como uma dessas figuras chamadas vulgarmente João Teimoso. João Teimoso é aqueles balões que tem a parte de baixo pesada, que você empurra ele e ele volta, né? Ele fica naquele vai e vem. Que se levantam constantemente sobre sua base, ao passo que os planetas, cujo centro de gravidade está a distâncias iguais da superfície, giram regularmente sobre o próprio eixo. Os fluidos vivificantes, gasosos ou líquidos, em virtude de sua leveza específica, se encontrariam acumulados no hemisfério superior, parte de cima, constantemente oposto à Terra. O hemisfério inferior, o único que vemos, seria desprovido de tais fluidos e, por isso, impróprio à vida, que, no entanto, reinaria no outro. Se, pois, o hemisfério superior é habitado, seus habitantes jamais viram a Terra, a menos que excursionem pelo outro, o que lhe seria impossível, já que este não dispõe das condições indispensáveis à vitalidade. Por mais racional e científica que seja essa teoria, como ainda não foi confirmada por nenhuma observação direta, não pode ser aceita senão a título de hipótese, e como ideia capaz de servir de baliza à ciência. Não se pode, porém, deixar de convir que é a única, até o presente, que dá uma explicação satisfatória das particularidades que apresenta o globo lunar. A Lua é o único satélite natural da Terra. Atualmente, a teoria mais aceita para a origem da Lua surgiu em 1975, a teoria do grande impacto, proposta pelo Instituto de Ciências Planetárias de Tucson e pelo Instituto Harvard Smithsonian de Astrofísica. Após a análise de amostras dos solos e rochas lunares coletadas pelas missões Apollo, os cientistas chegaram à conclusão que há cerca de 4,5 bilhões de anos, durante a formação da Terra, um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra. Essa violenta colisão lançou material, pedaços de rocha líquida para a órbita da Terra. A Lua teria se formado, então, a partir da condensação do material expelido por essa colisão, tendo ficado aprisionada pelo campo gravitacional da Terra. A Lua leva, ao mesmo tempo, 27,3 dias terrestres para girar em torno do seu eixo e para orbitar em volta da Terra. Assim, a mesma face, o lado visível, está sempre voltado para a Terra. A quantidade da superfície que podemos ver, a fase da Lua, depende de que fração do lado visível está recebendo a luz do Sol. Allan Kardec, em suas palavras, já demonstrou a necessidade da observação direta da Lua para a confirmação de seus dados. Em 1959, a sonda soviética Luna 3 esteve na órbita da Lua, enviando mensagens do lado oculto, encerrando as especulações de que o campo gravitacional lunar seria mais intenso naquela fase, tornando possível a existência de atmosfera e vida. Há uma dissimetria entre o lado oculto e o lado visível, uma vez que a crosta na face oculta atinge 100 km de espessura, enquanto na face visível só atinge um máximo de 60 km.
Eu tive que dar uma saidinha, mas estou de volta. Os satélites, os cometas, né? A gente estava lendo. Alguns têm visto nesses astros dotados de cabeleira mundos nascentes e a elaborarem no primitivo caos em que se acham as condições da vida e de existência que tocam em partilha as terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários eram mundos em estado de destruição e, para muitos, a aparência singular que apresentam foi motivo de apreciação errônea acerca da natureza deles, de tal sorte que não houve, inclusive na astrologia judiciária, quem não os considerasse como pressagiadores de desgraça, enviados por desígnios providenciais à terra, espantada e tremente. As leis de variedade se aplicam em tão larga escala nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, os astrônomos e os filósofos hajam fabricado tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e para somente verem neles astros em grau mais ou menos adiantados de desenvolvimento ou de caducidade. Entretanto, os quadros da natureza deveriam bastar amplamente para afastar o observador da preocupação de pesquisar relações inexistentes e deixar aos cometas o papel modesto, porém útil, de astros errantes, que servem de guarda avançada aos impérios solares. Os corpos celestes de que tratamos são coisa muito diversa dos corpos planetários. Não têm por destinação como estes servir de habitação às humanidades. Vão sucessivamente de sóis em sóis, enriquecendo-se, às vezes, pelo caminho, de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, a unir nos focos solares os princípios vivificantes e renovadores que derramam sobre os mundos terrestres. Se quando um desses astros se aproxima do nosso pequenino globo para lhe atravessar a órbita e voltar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, nós o acompanhássemos pelo pensamento para visitar com ele as regiões siderais, transporíamos a prodigiosa extensão da matéria etérea que separa o Sol das estrelas mais próximas e, observando os movimentos combinados desse astro, que se suporia desgarrado no deserto infinito, ainda aí encontraríamos uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que atuam à distância que a mais ativa imaginação mal pode conceber. Aí, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se torna tão lenta que o cometa não chega a percorrer mais que alguns metros no mesmo tempo durante o qual o seu perigeu percorria muitos milhares de léguas. Talvez um Sol mais poderoso, mais importante do que o que ele acaba de deixar, exerça sobre esse cometa uma atração preponderante e receba na categoria de seus próprios súditos. Então, na vossa pequenina terra, em vão as crianças admiradas lhe aguardarão um retorno que haviam predito, baseando-se em observações incompletas. Nesse caso, nós, que pelo pensamento acompanhamos o cometa errante a essas regiões desconhecidas, depararemos com uma nova nação
que os olhares terrenos não podem encontrar, inimaginável para os espíritos que habitam a Terra, inconcebível mesmo para suas mentes, porquanto ela será teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo deslumbrante dos vastos sóis que irradiam pelo espaço infinito e que são as flores brilhantes do magnífico jardim da criação. Só depois de lá chegarmos é que saberemos o que é a Terra. Algum comentário? Essa viagem que ele fala aí é maravilhosa. Só um minutinho, tá? Eu fico imaginando o que esses cometas, né, esses pequenos astros, já testemunharam, né? É verdade. Muita coisa, passando por esses sóis imensos, né, em seus turnos, né? Eu acho que é essa parte que ele fala, né, que utilizando-se, né, que a gente não consegue ter, né, a capacidade de ter o quanto que já viram, né? Só mesmo quando voltarmos à pátria espiritual que podemos saber, né, de fato o que viram e para que serve, né? De fato. Eu recomendo esse livro que foi postado aí pelo I, porque ali se tem uma ideia, assim, muito vaga, né? Mas muito pequena, mas já dá para imaginar a grandeza desse universo, né? E as formas de vidas que existem. É incrível, né? Você poderia continuar a leitura aí para mim, meu pai? A Via Láctea? Seu Celso, está sem som. A Via Láctea. Nas noites estreladas e sem luar, muita gente já contemplou essa faixa esbranquiçada que atravessa o céu de uma extremidade à outra e que os antigos apelidaram de Via Láctea, por causa da sua aparência leitosa. Nos tempos modernos, esse clarão difuso tem sido longamente explorado pelo telescópio, tendo esse caminho de pó de ouro, ou esse regato de leite da mitologia antiga, se transformado num vasto campo de maravilhas desconhecidas. As pesquisas dos observadores levaram ao conhecimento da sua natureza e revelaram que ali onde o olhar errante apenas percebia uma fraca luminosidade, há milhões de sóis mais luminosos e mais importantes do que o que nos clareia a Terra. Realmente, a Via Láctea é uma campina matizada de flores solares e planetárias que brilham em toda a sua enorme extensão. O nosso Sol e todos os corpos que o acompanham fazem parte desse conjunto de globos radiosos que formam a Via Láctea. Mas, a despeito de suas dimensões gigantescas,
relativamente à Terra e à grandeza do seu império, o Sol ocupa inapreciável lugar em tão vasta criação. Podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis, que, à sua semelhança, gravitam nessa imensa região, afastados uns dos outros de mais de 100.000 vezes o raio da órbita terrestre. Por esse cálculo aproximado, se pode julgar da extensão dessa região sideral e da relação que existe entre o nosso sistema planetário e a universalidade dos sistemas que o ocupam. Pode-se igualmente julgar da exiguidade do domínio solar e a fortiori do nada que é a nossa pequenina Terra. Que seria, então, se considerassem os seres que o povoam? Digo, do nada, porque as nossas determinações se aplicam não só à extensão material física dos corpos que estudamos, o que pouco seria, mas também e sobretudo ao estado moral deles como habitação e o grau que ocupam na eterna hierarquia dos seres. A criação se mostra aí em toda a sua majestade, criando e propagando em torno do mundo solar e em cada um dos sistemas que o rodeiam, por todos os lados, as manifestações da vida e da inteligência. Desse modo, fica-se conhecendo a posição que ocupam o nosso Sol e a Terra no mundo das estrelas. Estas considerações ganharão maior peso ainda se refletirmos no estado mesmo da Via Láctea, que, na imensidade de criações siderais, não representa mais que um ponto insignificante e inapreciável vista de longe, porquanto ela não é mais que uma nebulosa estrelar entre os milhões das quais existem no espaço. Se ela nos parece mais vasta e mais rica do que as outras, é pela única razão de que nos cerca e se desenvolve em toda a sua extensão sobre os nossos olhos, ao passo que as outras, perdidas nas profundezas insondáveis, mal se deixam entrever. Ora, sabendo-se que a Terra nada é, ou quase nada, no sistema solar, que esta nada é, ou quase nada, na Via Láctea, esta, por sua vez, é nada ou quase nada na universalidade das nebulosas, e essa própria universalidade é bem pouca coisa dentro do imensurável infinito, começa-se a compreender o que é o globo terrestre. Eu queria fazer um pequeno comentário. Ele põe aqui, podem contar-se por uma trintena de milhões de sóis, né? Aí vem uma nota embaixo de Kardec que diz assim, cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, tem uma renovação, uma atualização da ciência aí, né? Então, põe aí, dessa trintena de milhões de sóis, está aqui na nota cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Então, nós temos mais sóis
na nossa Via Láctea do que a população terrena. E se a gente imaginar que cada Sol, 400 bilhões de sóis, só na Via Láctea, cada um com a sua família planetária, dá para se imaginar, né? Onde vai isso? Depois tem uma outra nota embaixo, mais de 3 trilhões e 400 bilhões de léguas, né? Que é o 56, afastados uns dos outros de mais de 100 mil vezes o raio da órbita terrestre. Então, a distância é mais de 3 trilhões a 400 bilhões de léguas, distanciando um do outro. E isso tudo lembrando que é nada, né? Essa distância é pequena ou quase nada, é um passo dentro do espaço infinito do universo, né? Isso mostra para a gente, ou deveria mostrar para a gente, o nosso nível de importância, né? Quando a gente imagina que a gente tem um lugar privilegiado na criação divina, né? Quando a gente acha que a gente é mais do que o outro, quando a gente acha que a gente é maior, mais inteligente, mais poderoso, mais isso ou mais aquilo em relação ao nosso próximo, nós somos bem pouca coisa, né? Nosso nível de importância, né? Eu quero dizer assim, não que nós sejamos dispensáveis, né? Somos criações divinas e é muito divina, né? E é muito importante o nosso desenvolvimento, mas sobretudo dentro do nosso egoísmo, dentro da nossa vaidade, dentro do nosso achismo, né? Que a gente possa se apropriar dessa explicação para entender que nós fazemos parte de uma coisa muito maior. Somos menos do que um grãozinho de areia. Aliás, a nossa nebulosa é menos que um grãozinho de areia, né? A nossa Via Láctea é menos ainda, o nosso planeta é menos ainda. E os vermes que aqui habitam, menos ainda, né? Então, é importante a gente entender isso para entender que o mundo não gira ao nosso entorno. Acho que é nesse conceito, né? Kardec, toda obra que é trazida para nós, ela tem um caráter educativo, sobretudo para que a gente possa, não para diminuir a nossa importância, para fazer que a gente se sinta mal, eu sou a larva da mosca, né? Não, mas para que a gente tenha essa noção do tamanho que é esse universo, para ficar negociando com esse Deus, para ficar fazendo trocas divinas, né, para ficar achando que nós ocupamos um espaço privilegiado, para achar esse monte de coisa. Quer dizer, esse estado de consciência deve promover em nós uma visão diferente das coisas. Esse é o objetivo. Só dar uma viagem em cima disso aí, aquela história, né, que você sabe com quem você está falando. Com Isso quem? aí. Outra coisa, né? Vamos pegar aqui a lei de gravitação e a centrífuga que empurra. A Terra sendo pequena, vamos supor, se não, ó a perfeição, né? Ela tem que estar numa distância tal para que ela não seja chupada pelo sistema maior, o Sol, gravitacional do Sol. A compensação, até onde vai essa força da gravitação desse Sol que chuparia a Terra, aonde dá o equilíbrio, né? Daqui para lá, ele já não consegue, tudo gira em torno. Eu fico vendo assim uma pipa que a gente empina, né? Aquela linha eu sou a força de puxando a gravitação e o vento levando seria a centrífuga. Então, um ponto que a gente solta até um ponto que a gente solta, ela fica parada. Se eu puxo muito para perto de mim, ela vai, ou a força vai arrebentar a linha. É uma perfeição que, agora, se a gente imaginar que cada um tem essa distância dentro do seu sistema para que não se choque, é uma coisa que a gente foge da nossa. É só imaginação mesmo, né? É no lugar perfeito, né, Moacir?
fazendo ainda uma continha que eu fiz agora aqui pelo celular, 400 bilhões de sóis para cada habitante do planeta, que é em torno de 7 bilhões, seria um pouco mais de 5 sóis ou 6 sóis para cada habitante da Terra. É muita coisa. Isso dentro da Via Láctea, né? É impressionante. É interessante também a anotação que ele faz, o nosso Sol, né, que é tão grande, é quase que um nada dentro da Via Láctea, né? Se a gente imaginar os outros, e esses outros se tornam nada em função de outros que tem para frente. Então, gente do céu, a larva acho que está muito grande para nós. No Google tem algumas imagens, né, que falam dos tamanhos, né, dos sóis e tudo mais. E aí tem a comparação do tamanho do nosso Sol com alguns que são quase do tamanho do nosso sistema solar. Né? Então, dá para a gente colocar depois aqui as imagens também na sequência e eu posto para vocês as imagens aí que falam desses tamanhos e tudo mais. Acho que é isso. Acho que nós podemos encerrar por hoje, né? Nós vamos entrar em estrelas agora, só que estrelas ele é um pouquinho mais comprido, né? E aí eu acho que é legal os estrelas fixas a gente fazer na sequência ali os desertos do espaço. Né? Então a gente deixar os dois para continuação e para amanhã. Pode ser? Acho que sim. Perfeito. Combinado. Temos bastante viagem a fazer até amanhã, então. Vamos aguardar. É isso aí. Isso aí, gente. Bom Um dia. abraço para vocês, gente. Bom dia para todo Grande mundo. abraço para todos. Um abraço. Valeu.